A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 10. O título diz: Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Glória a Deus. Quero ler com a ajuda de Deus e a guia do bom espírito, irmãos. Glória a Deus. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, glória a Deus, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus ombros cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos, glória ao nome do Senhor, como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze. Acassalado a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E vi eu, Daniel, aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, não obstante, caíram sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois eu só vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, e desmaiou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez-me mover-se sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer? E levantou-se sobre os seus pés, porque eis que e sou enviado e falo comigo esta palavra. E eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que te aplicaste ao seu coração, compreendeu a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, e em dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para trazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto e emudeci. Somente esses versos, irmãos, glória a Deus, para não ficar tão longo, glória ao nome do Senhor, e também para que, glória a Deus, os irmãos possam continuar estudando em casa essa palavra, glória ao nome do Senhor. Nós vamos ficar bastante na comunhão, que essa palavra, glória a Deus, é bem espiritual, glória a Deus, aleluia. Essa passagem, irmãos, glória a Deus, ela é conhecida pelo povo de Deus. Mas, aleluia, para nós entendermos essa palavra, preciso voltar atrás e dizer, glória a Deus, irmãos, que houve uma grande batalha no céu. Houve uma guerra, glória ao nome do Senhor. Batalhas terríveis foram travadas, aleluia, no céu. E como resultado dessas batalhas, houve, aleluia, como resultado, Satanás caindo do céu, aleluia, com a 1/3 dos anjos, glória a Deus. E isso foi antes que Adão e Eva, aleluia, habitassem esse mundo.
glória ao nome do Senhor, porque quando, aleluia, Adão e Eva estavam habitando a terra, Satanás já estava lá, tanto que fez com que a serpente enganasse Eva. Glória a Deus. Aqui, irmãos, vemos um fato, aleluia, acontecer na vida de Daniel, aleluia, que é corriqueiro para nós, que acontece muito conosco, aleluia, nos dias de hoje. Glória a Deus. Mas acontece, aleluia, na vida daqueles que andam em retidão. Glória a Deus. O Senhor, aleluia, nos compadece de nós e envia anjos, não só na terra, mas também os anjos do céu, para trazer as respostas das nossas, aleluia, glória a Deus, orações. Não é verdade? Muitas vezes, aleluia, quando nós estamos em prova, em luta espiritual, aleluia, o Senhor traz anjos, aleluia, seja anjos terrenos, glória a Deus, ou anjos celestes para nos trazer as nossas respostas das nossas orações. E eles trazem para nós, muitas vezes, aleluia, visões, revelações de Deus, glória a Deus. Só que, irmãos, veja, aleluia, que com a queda desses anjos maus, aleluia, o inimigo das nossas almas criou um exército, glória a Deus, cheio de potestades, principados, de hostes, glória a Deus, príncipes caídos, glória a Deus, anjos maus que governam os lugares celestes, glória a Deus. Irmãos, com, aleluia, a queda, aleluia, do homem através de Eva e Adão naquele pecado, glória a Deus, a terra foi entregue de bandeja para o príncipe dela. E ele, irmãos, glória a Deus, com o seu exército, aleluia, ele demarcou os territórios, glória a Deus. Assim como nós vemos os territórios demarcados aí dos países, né? A gente pega aquele mapa mundial, vemos ali a França, ali a Inglaterra, ali a Espanha, glória a Deus. Então existe, irmãos, nos lugares celestes, glória a Deus, principados, potestades, aleluia, que controlam essas regiões. Glória a Deus. Os lugares, aleluia, espirituais, aonde só chega as nossas orações. Aleluia. Lembra, aleluia, daquela parte que nos fala sempre, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os hostes espirituais da maldade em lugares santos e celestes. Glória a Deus. O que significa, amados irmãos? Significa, aleluia, que essa guerra está, aleluia, aonde nossos olhos não alcançam, glória a Deus. Aonde, aleluia, glória a Deus, eles estão lá lutando do bem e do mal, a guerra 24 horas por dia de nossas vidas. Glória a Deus. Por isso que temos que estar bem na comunhão todos sempre, irmãos. Glória a Deus. Porque há um anjo lutando por nós, lutando, aleluia, as nossas batalhas. Então, veja que Daniel, aleluia, já estava jejuando e orando mais de 3 semanas. Estava, aleluia, no azeite, como costumamos falar nos dias de hoje. Glória a Deus. Sua benção, aleluia, sua resposta não chegava. Glória a Deus. E quantos de nós, aleluia, irmãos, nos dias de hoje vivemos assim, nos dias. Glória a Deus. Nossas vidas, aleluia, que, aleluia, batalhamos, aleluia, e a nossa bênção não chega, glória a Deus. Mas muitas vezes isso não significa que Deus não ouviu as nossas orações, porque veja que o anjo, aleluia, falou, aleluia, para Daniel, que desde o momento que ele se prostrou, aleluia, diante de Deus, de joelho na sua oração, foi ouvido no céu o seu clamor. E o anjo veio em sua resposta, só que, aleluia, foi barrado pelos príncipes da Pérsia. Glória a Deus. E aconteceu uma grande batalha que ele não conseguiu batalhar sozinho, ao ponto que o Senhor teve que mandar, aleluia, glória a Deus. Porque aí, e olha a importância, aleluia, que nós temos que compreender a palavra.
Isso que eu estou contando para vocês, o anjo falou para Daniel na palavra, é só vocês lerem a palavra, glória a Deus. E o Senhor mandou que Miguel viesse, um dos primeiros príncipes. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo essa palavra, irmão? Glória a Deus. Você está entendendo o que significa principado? Aleluia, vem de príncipe, glória ao nome do Senhor. Esses anjos caídos caíram, aleluia, muitos anjos importantes do céu, príncipes, aleluia, que reinavam no céu junto com o Senhor, aleluia, mas que um dia, glória ao nome do Senhor, foram enganados por Lúcifer, aleluia, como todo aquele que vive aqui na terra, uma vida sem Cristo, uma vida, aleluia, desregrada, uma vida debaixo da inveja, da cobiça, das coisas que não são para nós, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora, irmão, veja então, aleluia, Daniel, que lutava contra o príncipe da Pérsia há mais de 21 dias, aleluia, porque Deus mandou Miguel, seu primeiro príncipe, ajudar, aleluia, a Gabriel a chegar com a resposta. Glória ao nome do Senhor. Mas agora, irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Aleluia, que o Senhor trouxe avante aqui no meu coração. Vamos imaginar nós, aleluia, se por um homem correto, aleluia, íntegro, que esteve jejuando e orando por quase um mês, glória a Deus, demorou 21 dias para a bênção dele chegar. Imagine para nós, glória a Deus, que somos fracos, irmãos, somos errantes na presença de Deus, tudo reclamamos, tudo julgamos, glória a Deus, qualquer coisinha, aleluia, já queremos jogar todas as coisas para o alto, aleluia, glória a Deus. Basta a prova arder um pouquinho mais, que já falamos que Deus não está na nossa vida, glória a Deus, aleluia. Veja, aleluia, um irmão prosperando e a minha vida continua na mesma, aleluia. Então podemos imaginar o quanto vai demorar a nossa bênção para chegar. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Vamos dar ânimo para os anjos, aleluia. Lutar as nossas guerras, lutar ao nosso respeito. Vamos abastecê-los com a nossa fé. Glória ao nome do Senhor. Vamos, aleluia, abastecer ele, aleluia, abastecê-los, aleluia, fazendo a nossa parte, aleluia, orando, jejuando, glória a Deus, e esperando sempre, aleluia, que Deus traga à nossa frente a nossa vitória. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, o que falta, aleluia, na nossa vida na data deste dia? É mais amor, glória a Deus. Recebe amor aí, irmão, no nome do Senhor Jesus, aleluia. É mais compreensão, é mais entendimento, aleluia. É o melhor, é as melhores condições financeiras, glória ao nome do Senhor. Está no desemprego, está triste, magoado, não consegue perdoar, não consegue, aleluia, voltar a confiar para voltar a amar, aleluia. Não consegue mais enxergar, aleluia, Deus através das coisas que Deus já vem fazendo na sua vida, aleluia, porque está escutando muito, aleluia, as coisas do mundo, irmão, está escutando muito, aleluia, as coisas que, aleluia, vão ficar nessa terra. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos pedir com fé que através dessa palavra os anjos tenham mais forças, mais ânimos, aleluia, em levar e trazer, aleluia, as mensagens de Deus para nossas vidas, glória a Deus. Mas para isso acontecer, meus irmãos, temos que vigiar. A palavra é essa, é vigiar, ficar atento às armadilhas do nosso inimigo. Glória ao nome do Senhor. Vamos andar, irmãos, em retidão, em obediência à palavra. Glória ao nome do Senhor, aleluia. O anjo trouxe uma revelação, aleluia, para Daniel, que falava sobre, aleluia, a humanidade. Glória a Deus. O que iria acontecer, aleluia, coisas sérias, coisas tremendas, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Mas será que nós estamos preparados, aleluia,
para essas coisas acontecerem em nossas vidas? Estamos preparados para receber, aleluia, essas grandes revelações, aleluia. Temos estrutura, glória ao nome do Senhor, aleluia, para essas grandes, aleluia, mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas? Essas grandes mudanças, aleluia, para acontecer nas nossas vidas, não temos nós que dar o primeiro passo? Glória a Deus. Não somos nós que temos que ser transformados, aleluia, porque senão será mais do mesmo, irmãos, glória a Deus. Eu sei também que há lutas, há guerras prolongadas que nos deixam loucos, que nos deixam, aleluia, irritados, que fazem com que nosso entendimento muitas vezes fique frágil, mas temos que ser como Daniel, glória a Deus, aleluia. Porque Daniel, irmão, glória ao nome do Senhor, ele foi raptado da sua terra natal, da sua pátria. Ele foi entregue, aleluia, a falsas doutrinas, forçado, aleluia, a se ajoelhar diante de reis, aleluia, que não era o seu. Aleluia. Foi escravo, aleluia. Mas sempre, irmãos, sempre, aleluia, Daniel como seus companheiros guardaram a fé. Nunca, aleluia, nada o que aconteceu, aleluia, mesmo em terra estranha, glória a Deus, mesmo na Babilônia, glória ao nome do Senhor, diante de reis, dos maiores reis da terra, glória a Deus, eles não se renderam e não perderam a esperança em Deus. Guardaram dentro de seu coração o amor, aleluia, guardaram o Senhor, aleluia, dentro do seu coração e tiveram sempre, aleluia, a esperança que o Senhor um dia encontrasse, aleluia. Pois, aleluia, se eles não fossem homens fortes e conhecidos, glória a Deus, não por eles mesmos, porque capacidade e força nós não temos, mas o Senhor que refletia neles, glória a Deus. Daniel, aleluia, foi respeitado, aleluia, e foi um conselheiro de muitos reis, aleluia, de reis diferentes, reis da Babilônia, reis da Pérsia, glória a Deus, que o Senhor habitava em seu ser, aleluia, trazendo revelações, trazendo, aleluia, a inteligência, glória a Deus, porque no reino está escrito na palavra de Deus que não tinha meninos, aleluia, jovens quando eles chegaram na Babilônia, mais inteligentes que eles, glória a Deus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Ao ponto que eles maquinaram contra eles, jogaram ele na cova do leão, aleluia, jogaram os meninos no fogo, glória ao nome do Senhor, mas nunca eles esqueceram que eles eram escolhidos do Senhor, glória a Deus. Reinaram no cativeiro, glória a Deus. Brilharam em meio à escuridão, aleluia. E Deus falou com eles, aleluia, e mostrou a revelação das coisas da terra e das coisas do céu, aleluia. Que recompensa maior, irmãos, glória a Deus. Na tarde deste dia queremos receber, se não são as promessas de Deus sobre a vida eterna em nossas vidas. Glória a Deus. Guarda essa palavra em seu coração, irmãos. Glória a Deus. Que, aleluia, assim como aconteceu com Daniel, glória a Deus, a batalha do arcanjo contra Satanás e suas hostes espiritual da maldade em lugares santos, mas o Senhor, aleluia, mandou Gabriel. E oxalá que o Senhor mande hoje Gabriel em nossas vidas, aleluia, para quebrar a corrente, aleluia, das coisas maus que são jogadas para nós, para nossas vidas, aleluia. Agarramos com fé essa palavra no dia de hoje, aleluia, que podemos confiar em Deus, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Essa é a palavra, Deus seja louvado.